Olá, sou Fabiola Ferri, cirurgiã plástica. Estou aqui com a doutora Kelly Castro, anestesiologista, e nós viemos falar sobre anestesia em cirurgia plástica, um tema bastante polêmico, muita gente tem muito medo, então a gente veio desmistificar esse tema. E ninguém melhor do que a profissional da área para falar sobre isso, né? Muitos pacientes, né, Kelly, têm muito medo de anestesia, têm medo de dormir, não acordar mais, têm medo de fazer uma cirurgia estética e ter alguma complicação anestésica. Então, assim, como que a gente pode fazer para deixar o paciente mais seguro em relação a isso? Tem como conversar com o anestesista, conhecer o anestesista? Como que funciona? Sim, primordial, né, que seja feita uma avaliação pré-anestésica, que é uma consulta com o anestesiologista que previamente foi escolhido pela equipe médica, né? A equipe médica escolhe um hospital referência deles para realizar a cirurgia plástica e esse anestesiologista é o anestesiologista que atua nessa clínica. Então, é primordial que você conheça esse anestesiologista, que leve suas dúvidas, né? Eu sei que é um momento, assim, que às vezes tem muitos pacientes que esquecem algumas perguntas, algumas questões. Então, eu sempre recomendo que o paciente anote, né, suas principais dúvidas, conte para esse anestesiologista as experiências que já teve em outros episódios cirúrgicos, né, em outras cirurgias. Então, isso é muito importante. Doutor, eu lembro de algumas coisas, eu não lembro, eu senti muito frio, eu tive muita náusea, porque alguns sintomas ou algumas intercorrências, elas podem ser minimizadas em uma outra anestesia, né, outra ocasião. Então, é fundamental que o paciente conte a sua experiência com algumas cirurgias anteriores, que relate doenças, hábitos, né? Hábitos, se pratica esporte, se não pratica, se fuma, se não fuma. Então, dessa consulta, a gente já cria uma relação médico-paciente de confiança, né? Desmistifica a anestesia, explica para o paciente qual vai ser a conduta no ato cirúrgico dele. Então, o primeiro passo é esse agendamento dessa consulta com a equipe que vai te operar. Tem muito paciente que tem medo, né, da anestesia geral. O que é anestesia geral? Como é que ela funciona? Anestesia geral, né, o paciente tem muito medo, né, é uma questão, é um tabu para muitos pacientes, porque antigamente a anestesia geral, realmente, os medicamentos causavam muita náusea e vômito, o paciente ficava com uma sensação de ainda estou anestesiado no dia seguinte, né, aquela sensação de sonolência mesmo, né, de resquício da anestesia. Hoje nós temos drogas muito seguras que não minimizam esse efeito ou mesmo não causam, né? Então, o paciente tem muito relato de familiar dessas lembranças, dessas antigas anestesias. E aí fica paralisado com esse medo, ou experiência de algum colega, né? E o que eu sempre falo, às vezes o paciente vai na internet, vai no Google buscar alguma informação e muitas vezes ele só encontra as complicações. Ele não encontra alguém, né, falando, olha, minha anestesia foi ótima, correu tudo bem, você só encontra os problemas e as reclamações. Então, isso cria todo um fantasma, né, na cabeça do paciente também. Então, é importante que ele tire suas dúvidas com o cirurgião, com o seu médico anestesiologista, com a equipe que vai assisti-lo, né? Que isso tudo todas essas dúvidas sanadas previamente, o paciente entra mais confortável e melhora muito a experiência cirúrgica dele. Sim, e até vou acrescentar aqui que é uma anestesia muito segura, né? Sim, o paciente ele vai dormir, né, de maneira controlada, pré-oxigenado, vai ser feita uma oxigenação prévia que vai melhorar a saturação de oxigênio desse paciente, depois ele vai ser submetido à intubação, né? E aí a gente já tem uma via aérea garantida. Então o paciente está ali controlado, numa situação totalmente supervisionada pelo anestesista, está dormindo, entubado, mas depois que a cirurgia acaba, o anestesista também tem o controle nas mãos dele de como fazer o paciente acordar. Então, acho que hoje em dia está muito mais tranquilo. Sim, hoje está muito... E é o que eu sempre falo para os pacientes, qualquer complicação que dê na sua cirurgia, é anestesia geral que vai te tirar dessa situação. Então, a anestesia geral é considerado por nós anestesistas, a anestesia é universal, né? É aquela base. Então, é uma anestesia muito segura, né? É uma anestesia que... Outra dúvida que o paciente tem, doutor, anestesista, você vai me acompanhar a cirurgia inteira? O anestesista fica durante todo o processo ali do seu lado, né? Controlando todos os seus parâmetros. Então, é uma segurança, né? Com certeza. Então, assim, enquanto você for sedado, você vai diminuindo ali sua respiração, ele vai colocar um tubo
né? Que vai levar oxigênio direto para os pulmões. Então, nada mais seguro do que isso, né? E nada mais controlado, né? As pessoas ficaram com muito medo, né, pós-Covid, né, do termo intubação, né? Mas é outra situação, né? O Covid é uma situação de emergência. Isso eu sempre explico nas consultas. É diferente de você estar com um paciente rígido, saudável, por uma cirurgia eletiva, né? Uma cirurgia que foi agendada. Então, a intubação ocorre de uma maneira muito diferente, não é uma situação de emergência. Exato. É uma situação de controle. De controle. Então, é totalmente diferente, né? Seguro. Maravilha, é isso aí. E quais são outras alternativas que a gente tem para anestesiar um paciente em cirurgia plástica, além da anestesia geral, né? Que ela tem casos que a gente opta por combinação de anestesias, ou então por uma outra anestesia que não seja geral. Quais são as alternativas que a gente tem? As alternativas que nós temos são o bloqueio do neuroeixo, que a gente chama de raquianestesia ou anestesia peridural. Inclusive, essas duas anestesias podem ser combinadas com anestesia geral para ter um controle de dor no pós-operatório maior. Também são anestesias muito seguras, né, que vão depender da habilidade da equipe e também do tipo de cirurgia. Para cirurgias de grande porte, combinadas, cirurgias maiores, na maioria das vezes a gente combina as duas anestesias. A gente faz anestesia geral e combina com uma peridural, para que nessa peridural seja inserido um analgésico que dure mais tempo no pós-operatório. Então a gente controla a dor no intraoperatório e no pós-operatório. Exato. Então, assim, também é outra coisa que vem desmistificar aquela dúvida do paciente: eu vou morrer de dor no pós-operatório? Vou fazer uma lipo e eu vou acordar, assim, quebrada, como se eu tivesse se apanhado? Não, você não vai acordar dessa forma se for feito bloqueio no neuroeixo, né? Porque todo esse bloqueio ajuda muito no pós-operatório recente, né? Depois da cirurgia, eu posso falar... Sim, minha conta também, porque eu também já fui paciente de lipo. Eu também, né? Ajuda demais. Então, a gente dorme, faz anestesia geral para fazer uma cirurgia grande, enfim. E esse bloqueio que o anestesista faz nas nossas costas, né? E coloca o anestésico no neuroeixo, é uma técnica que dá um conforto no pós-operatório muito grande. E a gente acorda bem, acorda tranquilo. Claro, se você foi submetido a uma cirurgia, né? Então, você vai ter que passar por todas as etapas da recuperação. Mas você não vai ficar parecendo que apanhou e extremamente dolorido, com limitação à sua movimentação. Não é dessa forma que acontece quando é feito o bloqueio anestesia combinada, né? Isso mesmo, né? E uma coisa muito importante que eu gosto sempre de frisar para os pacientes da visita pré-anestésica é que hoje em dia as agulhas são muito finas, descartáveis, não causam dor nas costas no pós-operatório, ou quando esfria, né? Tinha muito isso das nossas avós falarem: eu fiz uma anestesia nas costas e toda vez que esfria o tempo, eu sinto dor. Hoje em dia as agulhas são descartáveis, né, esterilizadas e muito finas, né? E tem toda a destreza também da equipe em aplicar essa anestesia, né? Então, hoje em dia, nós não temos mais esse efeito que antigamente as avós da gente com agulhas mais grosseiras, que não eram descartáveis, eram reutilizadas, tinham. Era outra época. Era outra época. Essa época. Perfeito. E assim, se o paciente chega e fala assim, tem pavor de agulha grande, qual a medida que você pode tomar para que o paciente aceite, né, uma anestesia nas costas, ou em caso extremo dele não aceitar, como é que é o procedimento? Como é que vocês dão de alternativa? A primeira contraindicação absoluta para qualquer anestesia é a recusa do paciente, né? Ele ter tido alguma experiência muito desagradável no passado e hoje ele não querer fazer mais aquele tipo de anestesia. Então, isso é uma contraindicação absoluta. Mas a gente tenta conversar com o paciente, né, explicar para ele os benefícios daquela anestesia, o que vai trazer de melhora no pós-operatório. E se mesmo assim ele não quiser, aí a gente opta por fazer anestesia geral, né? É claro que a dose de analgésicos, de opioides vai ser maior nessa anestesia geral. Mas existem opções, né? Pode fazer um bloqueio regional, dependendo do tipo de cirurgia, um bloqueio diretamente no nervo, né? Então tem outras opções. Ou se o paciente chegar a um acordo com a equipe, existe uma sedação pré-anestésica também, né? Ele já pode chegar ao centro cirúrgico um pouco mais sedado. Se ele tiver medo, mas não tiver pavor absoluto, isso pode ser feito. Perfeito, joia. E voltando aqui para anestesia geral, pacientes que têm alguma dificuldade de via aérea, que recursos que vocês têm para garantir mais tranquilidade na hora da intubação,
tem pacientes que já têm relato, né, de uma intubação difícil e tudo. É uma cirurgia programada, que a gente quer fazer da forma mais segura possível. Aí que ferramentas que vocês têm para proporcionar uma experiência que não seja problemática nesse sentido? Sim, o primeiro de tudo, a gente avalia o que houve, né, na primeira anestesia, como é que foi o episódio, a gente pede um prontuário antigo para ver o que aconteceu, né? Tem alguns parâmetros do próprio paciente que a gente avalia essa dificuldade previamente, então, assim, abertura de boca, se o queixinho dele é muito pequeno, então esses parâmetros indicam uma dificuldade de intubação. Se a gente tiver isso determinado, né, o paciente relatar, olha, na outra intubação tiveram muita dificuldade, a maioria dos serviços tem alguns recursos, né, de videolaringoscopia, um vídeo que a gente introduz na cavidade oral do paciente e consegue ver as cordas vocais, onde a gente tem que passar o tubo. E se mesmo assim esse recurso não for suficiente, existe a chance da gente chamar um broncofibroscopista, que é um profissional que tem um aparelho que vai lá dentro da via aérea, bem fininho, com uma câmera, filmando, né, todo o procedimento, e introduz o tubo orotracheal. Perfeito. Com segurança, né, que é o mais importante. Perfeito. E paciente que fala assim, fiz uma anestesia e tive uma alergia, mas não sei a quê. Como que vocês conduzem esse paciente numa próxima cirurgia? O primeiro de tudo, né, como ele não sabe aqui, a gente evita algumas drogas que potencialmente possam causar alergia, né, como anti-inflamatórios, alguns tipos de bloqueadores neuromusculares. Mas algumas vezes a gente solicita o teste alérgico ao alergista, mas é importante frisar que até hoje não existe um teste alérgico específico para os anestésicos, né? Então, mesmo que existem vários anestésicos, é uma gama muito grande. Em alguns casos a gente faz um antialérgico antes de aplicar anestesia, né? No momento ali da indução anestésica, existe essa possibilidade. E é um paciente que a gente vai ter o dobro de cuidado também, né? De qualquer droga, eventualmente qualquer sinal de alergia. A gente tem como reverter, né, com medicações, né? É claro que existe uma alergia muito grave, que é o choque anafilático, mas mesmo o choque anafilático, ele tem como a gente fazer medicações e reverter. Perfeito. Joia, maravilha. Obrigada, Kelly. Eu acho que a gente abordou algumas questões aqui mais chave, né? A gente vai abrir uma caixinha pra gente ir respondendo esse tema ao longo do tempo, né? A gente até pode ver um jeito aí da gente divulgar essas respostas, né? E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, manda pra gente, né? Que a gente vai dar um jeitinho de te atender e responder. Exato. E, doutora Kelly, onde que a gente te encontra, né? Enfim, como anestesista, e também eu queria aproveitar aqui e dizer que ela também tem uma outra formação com transplante capilar, né? Isso. Que é o carro-chefe dela. E onde que a gente consegue te encontrar tanto para uma coisa quanto para outra? Isso, eu fiz pós-graduação em dermatologia. Hoje eu trabalho também com transplante capilar, tricologia e dermatologia, né? E é importante frisar que a anestesia não cai cabelo, né? O que cai é todo estresse cirúrgico metabólico. E o meu consultório fica na Asa Norte, no Golden Office. Perfeito, muito obrigada. E para quem é seguidor da Kelly e não me conhece, o meu consultório fica no edifício Biosfera, no final da Asa Norte, e eu sou médica também da EBSER, do HUB, do Hospital Universitário de Brasília. Foi um prazer. Obrigada. Eu que agradeço.